Shalom! Nós estamos aqui com este vídeo para falar sobre 3 notícias que saíram nesta semana nas mídias, muito importante e que tem tudo a ver com profecias. E nós, como cristãos, precisamos ficar informados porque cientistas e mídia estão se rendendo ao Senhor, ao Deus do universo, que já tinha anunciado o fim desde o início. Este é o nosso Deus. Então, saiu na CNN agora, dia 24 de janeiro, uma notícia muito importante com um título que me chamou a atenção. Olha o título, eu não tô lendo de um site evangélico. Eu li e está disponível para você aí, essa reportagem, para você ler aí no seu computador, no seu telefone, com o seguinte título na CNN Brasil: Relógio do juízo final acelera e o mundo fica mais perto do apocalipse, dizem cientistas. Quem usou o termo apocalipse e o mundo está mais perto do fim, não estamos falando de pastores, não estamos falando de teólogos, nem de estudiosos de escatologia, estamos falando de cientistas. Um grupo de cientistas foi formado desde 1947 e eu vou ler para você sobre este grupo de cientistas. Eles foram, inclusive, este grupo criado em 1947, Albert Einstein participava deste primeiro grupo, porque eles ficaram preocupados em 1947 por ocasião da Segunda Guerra Mundial. E a ameaça nuclear depois, eles ficaram muito preocupados com o final da humanidade. E eles estabeleceram algo incrível. Está escrito aqui, olha, este ano o grupo de cientistas notáveis anunciou que estamos a 90 segundos do fim do mundo. O mais perto que o relógio do juízo final já chegou da meia-noite desde a sua criação em 1947. E o que é este relógio? Eu vou ler para você. Esse grupo criou um mecanismo para alertar o planeta sobre os riscos de um potencial apocalipse. Esse relógio, Doomsday Clock, é chamado de relógio do juízo final. Então, agora, veja só, por que está falando de 90 segundos? Por que eles chegaram a esta conclusão de 90 segundos? Eu vou ler para você. Tudo isso está na reportagem, hein? Apesar da explicação simples, a posição dos ponteiros do relógio é determinada por uma série de cálculos matemáticos complexos que medem a probabilidade real de eventos catastróficos acontecerem, entre eles guerras nucleares, doenças epidêmicas, mudanças climáticas. E esse relógio, como eu disse, foi criado na Segunda Guerra Mundial. Quando ele foi criado, em 1947, eles já criaram o relógio dizendo que estava a 7 minutos da meia-noite. E o movimento dos ponteiros, ele se dá de acordo, como foi lido aqui, com cálculos matemáticos, medindo o risco da humanidade, ou por causa de guerra nuclear, ou por causa de mudanças climáticas, enfim, eles calculam desta forma. Mas veja só, eu vou ler agora o último parágrafo desta reportagem, para depois a gente ir para a Bíblia. Mas o refresco durou pouco tempo. Que refresco é esse? Em meio a tensões nucleares, o relógio chegou a marcar 2 minutos para o fim do mundo, mas em 53. Mas com o fim da Guerra Fria, ele voltou para 17 minutos. 17 minutos para meia-noite. Então, puxa, dá para respirar, não é? Mas olha só, o refresco durou pouco e voltou a 2 minutos no início desse século, com o avanço das mudanças climáticas e ameaças nucleares da Coreia do Norte. E em 2021 e 2022, o relógio chegou a marcar 100 segundos para meia-noite por causa da pandemia da Covid-19 e dos riscos de uma nova corrida armamentista.
E agora ele está falando de 100 minutos, foi para de 100 segundos, agora está em 90 segundos por causa da ameaça nuclear devido à ameaça na guerra da Rússia e da Ucrânia. Bom, e a Bíblia? O que ela fala sobre isso? Se a ciência fala, se cientistas criaram este relógio para alertar, o alerta deles seria, gente, vamos parar, olha só, se a gente não parar com esse risco de guerra nuclear, se a gente não fizer algo pelo planeta, o mundo vai acabar. Isso é o que os cientistas falam. E agora é o que a Bíblia fala. Agora eu vou deixar Jesus falar, não é? Mateus capítulo 24, que é o famoso sermão do Monte das Oliveiras, e quando Jesus subiu para a sua última semana, antes dele ir para a cruz do Calvário, ele subiu no Monte das Oliveiras para falar as coisas mais importantes para os seus discípulos. O que havia de mais importante, ele reservou para este momento. Eu quero ler com você 3 versículos muito importantes. Mateus 24, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, os discípulos fizeram uma pergunta tríplice. Eles perguntaram primeiro, quando essas coisas vão acontecer? Quando? Eles se referiam à destruição do templo, porque Jesus disse que o templo seria destruído. E eles perguntaram quando? Então essa foi a primeira pergunta dos discípulos. A segunda pergunta, eles disseram, e os sinais? Quais são os sinais? E a terceira pergunta, quando será? Como que a gente identifica? Ele fala quais são os sinais da tua vinda e como que vai ser o fim do tempo. Então, como eles fizeram as 3 perguntas, Jesus não respondeu que data seria a destruição do terceiro templo. Ele só disse que isso aconteceria e aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A segunda pergunta, eles falaram quais serão os sinais da sua vinda. Jesus, ele fala em Mateus 24, e eu já falei em muitos vídeos aqui no meu canal sobre o princípio das dores. Do versículo 3, quando começa a pergunta, até o versículo, deixa eu falar exatamente, até o versículo 14, ele fala do princípio das dores, sinais de que nos últimos dias o princípio das dores seria facilmente identificado por nós. Seria um período de pandemias, um período de fome, não só fome em países pobres, mas fome no mundo global, uma fome até de países ricos. Enfim, aqui tem vários sinais do princípio das dores e ele termina a resposta desta segunda pergunta dos discípulos dizendo, no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Está vendo? Ele marcou a segunda pergunta, qual será o sinal da tua vinda? Ele está falando, olha, vai ser assim, vai ser o princípio, o mundo vai viver o princípio das dores, e então o evangelho vai ser pregado de uma forma com grande poder e glória, de uma forma como nunca foi pregada antes, e então vai ser o fim, ou seja, o arrebatamento da igreja. E depois, do versículo 15 em diante, Jesus responde à terceira pergunta deles, que fala do fim do tempo, ou seja, da grande tribulação, e ele fala aqui com detalhes a primeira parte da grande tribulação e a segunda parte da grande tribulação. Mas voltemos às notícias da CNN. Falou sobre o relógio e que estamos a 90 segundos do fim da humanidade. É isso porque os cientistas eles estão alarmados pela possibilidade de supervulcões entrarem em erupção. Eles estão alarmados com a possibilidade de grandes terremotos já anunciado há tanto tempo, tanto na Califórnia como em outros lugares, esses terremotos de uma magnitude incrível, calamitosa,
já está sendo anunciado. Então, vendo tudo isso, mais as ameaças nucleares, mais as mudanças climáticas, por exemplo, então eu vou colocar agora, porque faz sentido eu entrar com a segunda notícia, não quer dizer que eu não vou terminar a primeira notícia. A segunda notícia eu vou ler para você, saiu no dia 25, quer dizer, no dia 24 saiu a notícia que nós ainda vamos discorrer sobre o relógio do juízo final. Agora, dia 25, saiu a seguinte notícia também na CNN, que um iceberg do tamanho da cidade de São Paulo, iceberg gigante, se desprende da Antártica. O iceberg, ele tem 1.550 quilômetros. Gente, e São Paulo tem 1.521 quilômetros. Então, é do tamanho de São Paulo esse iceberg. E aqui diz que é a ruptura, é a segunda maior rompimento dessa área dos últimos 2 anos. Está escrito ainda nessa reportagem que a estrutura glaciológica da plataforma de gelo é complexa e o impacto dos eventos do desprendimento é imprevisível. E eles estão monitorando esse iceberg. Olha, refresquinha, essa é a segunda notícia. Mas voltando, é isso que está escrito aqui. O princípio das dores, são muitas notícias como esta, que não dá tempo nem de você respirar. É tudo muito grande, tudo muito importante, tudo de grande tragédia, grande destruição. É para você ficar assustado? Não. Jesus, ele está no controle de tudo. Ele falou, quando você sabe do que está acontecendo, você toma as suas medidas. Espera aí, mas não vai acabar o mundo agora, porque Jesus ainda falou que o evangelho vai ser propagado pelos 4 cantos. Eu só preciso ficar preparado. Eu preciso ficar preparado para o arrebatamento. Eu preciso ficar preparado para a volta de Cristo. Agora, voltando à nossa notícia, o que a Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 24, vamos ver se Jesus fala sobre esse relógio da humanidade? Então está escrito no versículo agora, no versículo 21, porque nesse tempo, se referindo à grande tribulação, nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha a palavra. Por que eu estou frisando tanto sobre abreviados? Bom, a nossa primeira notícia é que o relógio do juízo final avançou, estava em 100 segundos desde a pandemia, e agora com a ameaça de guerra nuclear, quando Putin ele disse que usaria, aí avançou. E também as mudanças climáticas, icebergs do tamanho de São Paulo sendo desprendido, então avançou para 90 segundos. Não pense de teu relógio, pense em relógio da humanidade. Nós temos um Deus que ele está no céu. O céu é atemporal, mas ele criou um mundo que tem um tempo cronos. Nós estamos aqui e nós estamos numa contagem regressiva. Desde que você nasceu, você está numa contagem regressiva. É um dia, hoje é um dia a menos na sua vida. Você já parou para pensar nisso, na brevidade da vida? Então, hoje é um dia a menos. Amanhã vai ser outro dia a menos da sua vida. Se você pensar dessa forma, você vai começar a remir o tempo. Você não vai procrastinar, você vai entender que toda profecia de Deus, ela é progressiva. Então, toda geração que tem uma profecia para se cumprir, a profecia não se cumpriu por muito tempo, mas quando chega a hora,
tudo acelera. Essa é a palavra, está acelerado, e os cientistas reconhecem essa aceleração, e Deus está dizendo, sou eu mesmo que estou no controle, sou eu que abrevio, sou eu que acelero, senão vocês não iam aguentar. Ele está falando de uma aceleração na grande tribulação, que são 7 anos de um sofrimento que, se não fosse abreviado, ninguém aguentaria. Mas agora o princípio das dores, Deus também está acelerando, senão a gente não aguenta. É muito problema, é muito impacto, é muita tragédia. E quando, pensa bem, durante 4.000 anos, por que 4.000 anos? De Adão até Jesus tem 4.000 anos. Durante 4.000 anos, o Messias foi anunciado. Então parecia que nunca ia acontecer, mas na plenitude dos tempos, na geração em que Jesus, ele viria, o verbo se fez carne, tudo foi muito rápido. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus em 3 anos ele teve o seu ministério, ele foi para a cruz, ele morreu, entregou a sua vida, ele derrotou o inferno, ele ressuscitou, tudo isso na mesma geração. Ele ressuscitou, ele deu o Espírito Santo para os seus discípulos que se tornaram apóstolos, e os seus discípulos avivados e com o Espírito Santo impactaram o mundo, e foi a igreja primitiva, foram 30 anos de poder, de explosão de poder. Olha quanta coisa numa única geração. Nós somos essa geração acelerada. Tem muita coisa que sempre foi prometida e não tinha se cumprido, como a volta de Jesus, o fim dos tempos. A igreja primitiva ansiava por esse fim dos tempos, queria entender, mas não eram eles que viveriam. Somos nós que estamos vivendo esses dias. E nesta nossa geração está tudo acontecendo muito rápido. As informações, globalização, as tragédias, eventos que atingem o mundo inteiro, não é só uma nação. A pandemia foi o mundo todo. Esse iceberg, ele pode atingir o mundo todo, prejudicar o mundo todo. O supervulcão é o mundo todo. Então todas essas notícias é o mundo todo. Uma arma nuclear, uma guerra local, Rússia, Ucrânia, pode desencadear um problema mundial. Uma loucura na Coreia do Norte pode desencadear um problema mundial. Você está vendo? Então essa é a geração que tudo está acontecendo. Por isso, nós já vimos 2 notícias da CNN. A primeira falando do relógio do juízo final. A segunda falando do iceberg que foi desprendido. Uma atrás da outra. Uma dia 24 de janeiro, outra dia 25 de janeiro. Só que no dia 25 de janeiro saiu outra notícia no Forbes. Então essa é a terceira notícia. Mas antes de ler a terceira notícia que foi dada na Forbes, eu queria ler um versículo para falar também de aceleração, porque você está vendo que Deus é o Deus que acelera todas as coisas. Então eu separei aqui para ler para você Amós capítulo 9, versículo 13 a 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Você sabe que isso aconteceu em 1948 e foi rapidamente a nação de Israel, de repente eles puderam voltar em 1948, foi determinado pela ONU, votação, e eles puderam voltar para Israel e rapidamente eles nasceram como nação e já desenvolveram a agricultura de uma forma com muita sabedoria, mas também de forma sobrenatural. E rapidamente, uma nação com 70 anos, ela é um fenômeno. É um fenômeno, é prêmio Nobel que sai dessa nação, é a agricultura, eles são o número 1 no mundo, é a ciência, e eles são também número 1 no mundo. Então é uma velocidade que Deus remiu o tempo dos 2.000 anos que eles ficaram, quase 2.000 anos, do ano 70 depois de Cristo a 1948,
18, eles ficaram sem nação. E Deus acelerou quando eles voltaram para a terra de Israel. Então Deus está com pressa. Jesus está com pressa para resgatar a sua noiva. Deus está com pressa e você precisa, porque os cientistas estão entendendo, então você precisa entender também. Agora, a nossa terceira notícia, que agora não é na CNN, mas é na Forbes, olha o que está escrito. Estudo da Universidade de Pequim, desenvolvido por cientistas Yi Yang e Xiaodong Song. Se eu não falar o nome direito do chinês, desculpa aí quem fala chinês. Eles são sismólogos da instituição. Eles mostraram que o núcleo da Terra vem desacelerando e igualou sua velocidade à do planeta Terra. Igualar o núcleo com a velocidade da Terra, olha o que provoca. Você leia a notícia inteira, mas eu vou ler mais um pedacinho da notícia que diz que na prática, a redução da velocidade do núcleo interno da Terra altera o funcionamento do planeta, influenciando a duração dos dias, o mar e o clima. Agora, veja só, com a alteração no campo gravitacional, podem ocorrer deformações na superfície do planeta, o que vai impactar diretamente no nível do mar. Mas sabe o que o cientista disse, o Xiaodong Song? Ele disse que nos últimos anos os dias estão mais curtos e isso sim pode ter relação com essa mudança. Leu bem? Escutou bem, melhor dizendo? Você pode ler, mas escutou bem? É cientista dizendo que os dias estão mais curtos. Então, Jesus, ele nos disse que os dias seriam abreviados. Para um cumprimento profético, Deus tem pressa e Deus abrevia e Deus acelera. Parece que a gente está vendo, sabe quando você vê um filme em velocidade muito rápida? Então, quando uma profecia está para se cumprir, é isso que Deus faz, ele acelera o tempo. Então, não dá nem tempo da gente respirar, a gente recebe tanta notícia importante ao mesmo tempo, tanta notícia não é só importante, mas também de grandes proporções que não dá nem tempo de respirar. É isso mesmo, este é o tempo desta geração. Então acelera aí você, a sua preparação. Hoje, não perca tempo, lembra que eu disse, hoje é um dia a menos na sua vida. Eu não gosto de ser alarmista, eu não estou aqui para assustar ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para te dizer, olha, respira fundo, tenha calma, porque Jesus está voltando, ele está no controle, ainda tem o grande avivamento para acontecer e tem a evangelização de uma forma sobrenatural para acontecer, mas Jesus está perto, Jesus está voltando. Então se prepare e saiba que os cientistas estão mais antenados do que muitos cristãos que nem falam sobre os últimos dias. Então não seja você um desses que ignora algo que Deus nos alertou, que você esteja preparado para o momento do encontro com o Senhor. E se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou, se isso te informou, compartilha, curte, porque você vai estar ajudando aqueles que querem ignorar, mas os fatos estão aí, você fala, não precisa ficar alarmado, mas olha, a Bíblia já falava de tudo o que a ciência está falando. E que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.